Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da 87 FM e nós ficamos felizes em saber que você já está habituado a acompanhar também o programa Fagulhas de Luz, que começa todos os dias aqui na 87 FM às 12 horas, de segunda a sexta-feira, e no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita, também de segunda a sexta, às 17 horas. E por falar no Sidney, uma ótima segunda-feira para você, seja bem-vindo a mais um Fagulhas. Muito obrigado pela oportunidade, Theo, e voltamos a falar sobre esse tema que assusta um pouco as pessoas, mas espero que estejamos preparando as pessoas para a morte passo a passo. É um assunto meio fúnebre, mas convém tratar dele. Isso mesmo, a morte passo a passo. Estamos aí no nosso, podemos dizer assim, nono episódio, né, Sidney? E hoje eu gostaria, Sidney, que você dissesse pra gente quem foi Boris Fausto. E são 3 perguntas em uma só, Sidney. Você vai ter que pular aí nesses minutinhos que a gente tem de programa. Quem foi Boris Fausto? Ele estava preparado para a morte e tem uma história de que ele tentou falar com a esposa morta, Sidney. Como o Boris Fausto conseguiu tudo isso? Boris Fausto é um grande historiador, um cientista político brasileiro, um homem que merece o nosso respeito pela cultura, pela simpatia dele, pelo trabalho realizado na história do país. Ele jamais havia cogitado da morte, até que aconteceu a partida da sua amada companheira de 49 anos de existência. Para amenizar a insuportável dor da separação de Sinira, a mulher amada, ele começou a escrever novamente o seu diário, que se tornou no livro O Brilho do Bronze. E realmente, você tem razão. Mesmo sem acreditar em comunicabilidade com os mortos, vamos encontrá-lo no cemitério do Morumbi, em São Paulo, diante da lápide de bronze de um túmulo muito sóbrio. E as pessoas passavam por ali e ouviam ele falar em voz alta, como se ele estivesse tentando acordá-la do sono eterno. E essa expressão, sono eterno, ele não gosta muito, não. Sabe que ela não está ali. Na verdade, quando ele lembra-se da privilegiada inteligência, da cultura, da verve, do brilho da existência de Sinira, ele pergunta-se como é que ela pode estar aí nesse local tão lúgubre. A esmagadora tristeza, ele pensava com ele mesmo, não me autoriza sequer pensar que eu haja perdido essa pessoa querida. Você vê, Theo, as pessoas não cogitam da morte, não se preparam, mas a hora que ela bate, a gente pensa assim, nossa, mas todo aquele carinho, toda aquela cultura, tudo que essa pessoa fez na Terra, tudo isso está perdido? E aí as pessoas são obrigadas a refletir, a entender que a vida continua, que nós temos muito o que fazer ainda no plano espiritual, que nós vamos voltar aqui na Terra por muitas vezes ainda para aprender mais, para nos tornarmos melhores. E foi isso que aconteceu com Boris Fausto. Ele foi obrigado a mudar as suas perspectivas, começar a pensar melhor na esposa que havia partido, na certeza de que ela estava ouvindo ele falar no momento que ele foi ao cemitério. Hoje eu acho que ele já cultiva essa boa lembrança da sua casa, mas um homem inteligente, um homem muito culto que precisou aprender a cuidar da morte. Nós temos que começar a pensar nesse assunto a partir de agora, Theo, porque todos nós um dia vamos morrer. Nós não perdemos os nossos valores após a morte? Imagine, Theo, um Francisco Cândido Xavier, um Antônio de Pádua, um Einstein, que tantas contribuições trouxeram no campo da ciência, da filosofia, da religião aqui na Terra, eles de repente sumirem. Obviamente, eles estarão dando continuidade lá no plano espiritual,
aos trabalhos que eles realizaram aqui na Terra. Aliás, eles já foram inspirados, receberam a incumbência, a missão de favorecer o progresso da humanidade. Eles vão para a espiritualidade com os seus valores. O incontável tempo de aprendizado, tanto da alma amada do Boris Fausto, a Sinira, como de tantos outros valores do intelecto, da arte, da ciência e do coração, eles prosseguem a sua jornada de aprendizado rumo à perfeição. Com certeza, os seus corpos materiais, sim, vão desaparecer, mas os corpos espirituais são indestrutíveis. Então, eles se despem das vestimentas materiais que deixam aqui na Terra, mas os seus conhecimentos e sentimentos jamais se perdem. Você já pensou, Theo? Você que ama a sua esposa, seu filho, a sua filha, aí você morre e acaba tudo isso? Absolutamente. Você vai continuar lá na espiritualidade, estudando, trabalhando, aperfeiçoando, e vai continuar torcendo por eles, esperando o momento que vai poder abraçá-los novamente. Então, é a vida que prossegue. Nossa vinda aqui para a Terra é um breve mergulho, e lá na espiritualidade nós vamos reencontrar com os parentes queridos, tanto aqueles que foram, como aqueles que depois irão depois de nós. Essas criaturas vão ser abraçadas por nós, e nós vamos manter, sim, todos os valores, tanto materiais, tanto espirituais como intelectuais. Na verdade, Theo, todos nós podemos perfeitamente perceber que as criaturas aqui na Terra estão apenas começando o seu trabalho. E quando forem para a espiritualidade, vão dar continuidade e vão dar sequência. E uma vida só é insuficiente para a gente aprender tudo. Basta, numa noite de céu claro, a gente olhar para a infinitude do universo, que nós vamos saber, vamos perceber o quanto ainda temos que aprender e quanto ainda temos que melhorar no nosso interior. A vida continua, Theo, lá na espiritualidade, e jamais perdemos os nossos valores, tanto intelectuais, artísticos, científicos, os valores espirituais, que prosseguem a nossa jornada de aprendizado. Bem, Theo, ficamos por aqui hoje. Todo mundo sabe que jamais vai morrer, só vai mudar de residência. Sidney, muitas pessoas se fazem essa pergunta e eu repito ela a você para que você traga para a gente a visão, principalmente da doutrina espírita, sobre essa situação. Onde devemos orar pelos nossos mortos? Em minha meninice, meus avós, pais e tios em dia de finados jamais deixavam de ir ao cemitério orar pelos mortos. Seria sacrilégio, falta de respeito, pecado mortal. Com o passar do tempo, quase todos morreram. E, ingratidão, raramente são visitados pelos remanescentes. Por quê? Por quê, Theo? Os mortos não estão mais no cemitério. Eles não têm o mau gosto de ficar ali naquela região. Alguns, infelizmente, não muito bem preparados para a morte, ainda permanecem algum tempo ali, refletindo, aprendendo, antes de serem libertados definitivamente dos seus despojos carnais. Mas mais cedo ou mais tarde, vão para a espiritualidade, vão prosseguir a sua jornada. É de mau gosto você visitar um parente no cemitério. Vamos lembrar deles como eram, colocar flores na nossa casa, lembrar como eles eram amigos, sorridentes, enquanto estavam vivos. Vamos nos lembrar também, Theo, daquela passagem de Jesus ao lado da mulher samaritana, num poço em que ele pediu água para ela. Ela, em dado momento, ela era uma samaritana que não se bicava muito com os judeus, Jesus era judeu, e ela perguntou, bom, já que o senhor é o mestre,
me diga uma coisa, onde é que eu devo orar? No monte, que era uma prática dos samaritanos, ou no templo, que era uma prática dos judeus? Nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Uma maneira de Jesus dizer o seguinte: olha, meu amigo, o seu ente querido não está ali embaixo da terra, não. Ali estão apenas os seus despojos carnais, que vão desaparecer. A sua alma está na espiritualidade. E lá não estão fechados em compartimentos estanques. Eles vão continuar torcendo por aqueles que estão vivos. Merece as nossas orações e nosso respeito, porque eles estão dando continuidade ao seu trabalho além desta vida. A vida verdadeira, Theo, é a vida espiritual. Nós estamos apenas mergulhando momentaneamente aqui no planeta Terra. E vamos viver muitas vezes aqui, e vamos viver ainda em muitos planetas fora do planeta Terra, porque a vida é verdadeira, é a espiritual. Bem, Theo, ficamos por aqui hoje. Pessoas que resolvem ir ao cemitério ver os seus mortos deveriam ficar em casa, encher a casa de flores, lembrar deles com alegria. Alguns permanecem no cemitério depois de desencarnados, e ir ao cemitério seria considerado mau gosto, por exemplo? Você tem toda a razão, Theo. Alguns param, estagiam lá por pouco tempo. Outros nem por ali passam. À exceção daqueles que deliberadamente desprezaram os patrimônios da vida, isto é, nunca pensaram na vida além túmulo, e não têm religião, continuam sem espiritualidade, eles ficam apegados por mais tempo aos seus restos mortais. Mas a grande maioria, que ora durante todos os dias, vai à igreja, vai ao templo evangélico, vai ao centro espírita, ou mesmo na sua casa continua orando, vão cuidar das suas vidas lá na outra vida. Então, por isso eu concordo com você, Sintel. Ir ao cemitério é uma prática de mau gosto. Marcar encontro com um ente querido no cemitério, você faria isso, Theo? Eu acho que não. Não apenas os espíritas, mas todas as pessoas que raciocinam têm plena consciência de que a retidão de conduta, o esforço em acertar e as boas coisas que nossos amados falecidos conquistaram em vida não vão lhes dar essa recompensa absurda de viver no cemitério. Com certeza, eles serão esperados de braços abertos por parentes, amigos que os antecederam na jornada para a espiritualidade, vão ser recebidos de braços abertos e eles vão ficar muito bem, aprendendo, pensando e dando sequência aos seus maravilhosos planos de vida nos lugares adequados lá no plano superior. Eu espero, Theo, que ao morrer eu possa continuar fazendo meu trabalho de escritor e, se Deus me permitir, auxiliar outras pessoas, guardadas as devidas proporções da minha pequenez evolutiva, quem sabe orientar pessoas para que sofram menos, sejam mais esclarecidas. Enfim, eu quero continuar fazendo o bem para as pessoas, quero continuar trabalhando como escritor, se precisar trabalhar em outra área lá, como trabalhei na minha vida inteira como bancário, como empresário, também estou disposto. Enfim, Theo, temos que aceitar a vida como ela é e participar da obra do Senhor, isto é, aprender, melhorar e ajudar os nossos semelhantes. Como passou a agir Boris Fausto depois dos acontecimentos, Sidney? Bem, vamos lembrar que Boris Fausto é um grande escritor, historiador, um homem em relação ao qual eu tenho assim muito interesse e respeito pelo trabalho que realizou e realiza pelo Brasil.
é um intelectual e ele não estava preparado para a morte e ficou realmente muito mexido com a partida da amada esposa Sinira. E depois que ele caiu em si, caiu a ficha da morte, foi obrigado a raciocinar sobre a morte, como é que ele passou a agir? Bem, eu pouco li a respeito, pouco conheço de Boris Fausto, mas eu imagino, viu, Theo, que ele passou a enfeitar o seu lar com as flores que levaria ao túmulo da Sinira, cultivando a sua terna saudade, livre de questionamentos ou inconformação. Porque nós não podemos, Theo, não estamos impedidos, proibidos de chorar, de sentir saudade. O que nós não podemos é perder o respeito, a resignação, a conformação com a lei de Deus, com o momento que Deus designou para partirmos ou para que um ente querido morra e vá para a espiritualidade. Eu entendo que o Boris vai passar ainda pelo período da saudade. Ah, mas o tempo, Theo, vai repetir o eterno milagre, vai recompor a inspiração, a criatividade e a abençoada vontade de viver do brilhante escritor Boris Fausto, na certeza de que do reencontro vai ter um reencontro com a sua amada Sinira em plagas muito mais agradáveis do que essas que vivemos aqui na Terra. É nisso que temos que nos apegar, Theo, a de que estamos aqui de passagem. Temos que aproveitar a vida para aprender, para melhorar, tornar a nossa alma mais limpa. Temos que fazer o bem tanto quanto seja possível. Estamos aqui para evoluir e fazer o bem. Com isso, teremos condições de voltar à espiritualidade em melhores condições do que chegamos e sermos recebidos de braços abertos pelos nossos queridos entes que já nos antecederam. Ficamos por aqui hoje, Theo. Encerramos a semana. Meu abraço a todos os ouvintes. Abraço ao Hernani, que dá a retaguarda da técnica para 87 FM. E fiquem por aí mais um pouquinho, porque está chegando agora com o programa Tudo a Ver, o nosso querido Paulinho Ferreira. Até a próxima semana.